O Grupo Bandeirantes de Comunicação, como sempre, está no DNA do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a cobertura especial das eleições em 2022. Já estamos trazendo ao longo da nossa programação entrevistas, agenda dos candidatos e também, é claro, muitas informações para abastecer o eleitorado com as análises e informações mais importantes que você precisa para escolher o seu candidato. Hoje recebemos aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para nossa satisfação, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, presidente do PSD, Gilberto Kassab, que vai conversar comigo e com o Cláudio Humberto, enquanto a Thaís Freitas e a Sônia Blota ainda estão alguns dias de férias. Elas voltam em breve aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro Gilberto Kassab, um prazer tê-lo conosco, muito bom dia para o senhor. A primeira pergunta já é a mais fácil. Quem o PSD vai apoiar para a presidência da República nessa eleição de 2022? O partido já tem uma definição? Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio. É uma satisfação também para mim, mais uma vez, estar conversando com vocês e todos que nos acompanham. O PSD caminha para se definir na sua convenção pela neutralidade no primeiro turno das eleições. As consultas elas foram feitas com muito cuidado, junto aos diretórios, junto aos parlamentares, junto aos principais candidatos do partido, e existia um consenso em relação à candidatura própria. Todos entendiam que a candidatura própria fortaleceria o partido e contribuiria com o processo democrático, mas infelizmente nós não conseguimos atingir o nosso objetivo. Não atingindo esse objetivo, nós caminhamos sim para nos próximos dias já fazer a nossa convenção que definirá a posição do partido. E muito possivelmente, eu diria que praticamente está decidido, nós caminharemos para a neutralidade nas eleições desse ano. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente viu que o senhor tem a reputação de ser talvez o mais habilidoso dos articuladores políticos do Brasil. E a gente assistiu vários movimentos do senhor desde do ano passado, este ano também, no sentido de conduzir o seu partido, o PSD, enfim, a alianças importantes, etc. Mas, assim, foram várias iniciativas que resultaram frustradas, né? A começar pela tentativa de fazer de Geraldo Alckmin o candidato do partido ao governo de São Paulo. Teve também no plano nacional o episódio do Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, que roeu a corda. Enfim, eu queria saber do senhor o seguinte... o que é que deu errado? Assim, o senhor se sentiu de alguma maneira traído por alguns desses interlocutores? Eu sei que o senhor já teve conversas com o ex-presidente Lula, enfim, e no final das contas, no final de tudo, o partido caminhar para a neutralidade, parece que alguma coisa, fica com a impressão de que alguma coisa deu errada. O que é que deu errado, então? As suas ações pela coerência, não é? Nós, com a ideia de ter uma candidatura própria, procuramos quadros que nós entendíamos que eram os mais adequados para o partido, para um partido com uma posição de centro, para um partido que não é fisiológico, um partido que precisava efetivamente mostrar a sua cara através das suas candidaturas. E eu acho que as figuras, as pessoas que fomos buscar, né, com apoio partidário, eu apenas sou um interlocutor do partido. Elas dispensam aqui apresentações. Rodrigo Pacheco, um senador jovem, uma revelação da política brasileira, mineiro, muito bem avaliado no seu estado, uma carreira meteórica. Depois, por questões internas do Senado, por conta do peso da agenda, ele tinha que fazer uma opção, ou a presidência do Senado, ou a pré-campanha. E acabou fazendo uma opção, acredito até corretamente, que o Brasil precisa de uma dedicação muito grande do presidente do Congresso no momento em que as turbulências acontecem no Brasil. Geraldo Alckmin, como governador de São Paulo, sempre foi um bom governador, portanto, não teria por que não buscarmos uma candidatura dele. Aliás, ele que nos procurou pedindo apoio e pedindo que se filiasse. Eduardo Leite também. Então, você percebe, Cláudio, que nós fomos buscar bons quadros compatíveis com o programa do partido, pessoas de respeito, que nos deixavam numa posição e continuam deixando muito confortável em mostrar por que fizemos essas opções com todo o respaldo partidário.
frustrada essa opção da candidatura própria, e você usou o termo correto. No meu caso também é uma frustração, mas a política, ela nunca é compatível, né? Nem sempre é compatível com aquelas nossas expectativas. Nós começamos a fazer um levantamento junto às nossas bases, né, parlamentares, ex-parlamentares, diretórios, para identificar o melhor caminho, se seria um dos dois candidatos, porque a eleição está polarizada, Lula-Bolsonaro, ou a neutralidade. E as consultas estão nos levando a nos definir pela neutralidade, é o que vai acontecer. Portanto, o PSD não se sente derrotado, ao contrário, nós temos hoje uma convicção muito grande de um bom resultado nas eleições, fruto da coerência das nossas propostas, das nossas ações ao longo dos últimos anos. E esse bom resultado vai nos credenciar a ter um papel importante junto à condução da nossa política econômica, junto à condução do país, não é? Para que possamos ser vigilantes, não é? E contribuir com o desenvolvimento do país. Ministro, Pedro, só eu queria insistir um pouco nessa pergunta, porque assim, o senhor é tão elegante no trato com os seus parceiros políticos, né, com esses personagens que o senhor falou agora, etc. Mas, cá para nós, o Rodrigo Pacheco deixou o senhor na mão, deixou o senhor pendurado na brocha, né? Ele agiu muito mal, o partido o aclamou como candidato, como pré-candidato a presidente, com todo o entusiasmo, houve inclusive ato aqui em Brasília muito bem organizado, etc. E no final das contas o cara simplesmente, quero não, eu vou... Aí inventa uma desculpa, não, porque aí é a questão, aí, o momento do país, aquele embromation padrão, mas na rigor ele deixou o partido e o senhor na mão, o senhor foi ele responsável pelo fato pela principal frustração em tudo isso, que é da candidatura própria a presidente, não é? O senhor pretende de alguma maneira, em algum momento, né, chamar as falas, ou chamar o Pachecão ali para ter uma conversa, não é possível, né? Tem que ter ali um certo compromisso com o partido também. E ficou a sensação, eu converso com amigos seus correligionários, seus admiradores, ministro, e todos acham que o senhor foi traído pelo Rodrigo Pacheco. Mas o senhor não se sente assim? Não, de maneira nenhuma. Aquele evento que você lembra aqui muito bem, memorável, 2 eventos da filiação dele, no Memorial Juscelino Kubitschek, depois aquela aclamação, na verdade o convite foi feito por aclamação, e naquele mesmo momento que o convite foi feito por aclamação, ele pediu um prazo para avaliar por conta das atribuições dele como presidente do Senado. Então houve frustração, isso você tem toda a razão, porque existia uma expectativa muito positiva pelas qualidades que ele tem, uma pessoa muito inteligente, com uma boa formação, uma revelação da política brasileira, como advogado já tinha se consolidado como um dos melhores advogados do país. Então, a palavra é jamais traição, ele sempre foi muito correto conosco, comigo pessoalmente, mas sim, a frustração porque o partido gostaria muito de tê-lo como candidato a presidente, mas foi bem compreendida a impossibilidade, a necessidade que ele tinha de fazer uma opção entre a presidência do Senado e a pré-campanha. Ministro, esse episódio da morte do tesoureiro do PT por um apoiador do presidente Bolsonaro em Foz do Iguaçu, quais são as considerações que o senhor faz sobre esse terrível caso que nós estamos noticiando hoje aqui na Rádio Bandeirantes? Qualquer que seja a vinculação, Pedro, de um cidadão que chega a esse nível de brutalidade, precisa ser repudiada, qualquer que seja a vinculação política. Nós temos que, nesse episódio, constatar mais uma vez que o Brasil, infelizmente, está caminhando por um acirramento dos ânimos, uma relação de ódio entre as pessoas na política que é incompreensível e inaceitável. Eu me associo a todos aqueles que querem fazer todo o esforço necessário para que não apenas a temperatura baixe, mas que aqueles que pregam a violência, aqueles que pregam o ódio, sejam enfrentados, sejam denunciados, porque não é essa a índole, não é essa a genética do povo brasileiro, do eleitor brasileiro. Nós temos que fazer valer a nossa genética, a nossa índole de um povo que sempre pregou a paz, que sempre praticou a paz, um povo e um país acolhedor de todas as comunidades, de todas as ideologias, de todas as religiões, de todos os países.
Eu mesmo sou descendente de imigrantes italianos e libaneses, tenho um imenso orgulho dessa condição, e assim é a imensa maioria dos brasileiros. Assim como as ideologias existem, precisam ser respeitadas, precisam conviver, como as religiões. Então, esse episódio, mais uma vez, mostra que nós temos que dar um basta, temos que enfrentar essa situação, para que possamos afastar essa minoria, mas minoria das minorias, que prega esse radicalismo, e isso realmente é inaceitável. Agora, ministro, os líderes políticos, tanto o presidente da República atual quanto o seu principal opositor, é que tem a obrigação, né, o dever de liderar os seus apoiadores no sentido de, enfim, de baixar as armas, né, porque o que a gente está assistindo é uma escalada de violência, de ódio, né, que atingiu o seu clímax, a gente pensava, né, que tinha atingido o seu máximo na facada ao presidente em 2018. Mas de lá para cá, essa discussão crispada ali entre adversários políticos, né, que democracia é essa que a gente está construindo, né, baseado em ódio, enfim, nessas coisas que a gente está assistindo, que culminou com essa cena de intolerância absolutamente indesculpável, né, que aconteceu em Foz do Iguaçu. O senhor não acha que esses líderes políticos estão devendo isso ao país, devendo ações mais efetivas no sentido de controlar os seus radicais? Eu acho que os dois precisam, nesses dias agora, hoje, amanhã e nos próximos, dar demonstrações de solidariedade à paz, não é? Dar demonstrações de conduta, não é? Junto aos seus, impedindo que exista violência, impedindo as manifestações radicais. Você tem toda a razão, são os dois maiores líderes nacionais hoje, um dos dois muito possivelmente será presidente da República durante 4 anos, a partir de janeiro do ano que vem, e, portanto, cabe a ele, sim, ambos, num processo eleitoral que se aproxima perigosamente de um radicalismo inaceitável, cabe a eles dar o exemplo com a sua conduta e até punindo seus coligionários, afastando que tem essa posição. Nós estamos conversando hoje com o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, presidente do PSD, Gilberto Kassab, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Vamos falar um pouco sobre São Paulo, né? Na semana passada nós tivemos o anúncio de que o partido vai apoiar Tarcísio de Freitas, né, para o governo aqui do estado de São Paulo. É o candidato do presidente Jair Bolsonaro. E, com isso, firmada a chapa, o PSD vai ocupar a vice, né, nessa chapa, com o Felício Ramute, que era tucano, se filiou ao PSD, se lançou pré-candidato ao governo aqui do estado de São Paulo e agora vai ser o vice, né, nessa chapa do Tarcísio. O que fez o partido fazer essa escolha aqui em São Paulo, hein, ministro? A decisão foi local, Pedro, e ela foi balizada única e exclusivamente na qualidade do candidato. O Tarcísio é o melhor candidato, é honesto, é bem preparado, tem espírito público, capacidade de gestão, conhece bem São Paulo, seus problemas, e significa renovação, uma saudável renovação num governo que já não dá respostas, não é, aos principais problemas do Estado. Então, essa foi a razão da nossa decisão. A apresentação do Felício como vice do Tarcísio pelas mesmas razões, até porque se o partido tinha escolhido o Felício como nosso pré-candidato a governador, quem pode ser governador por suas qualidades pode também ser vice-governador. Então é uma chapa muito competitiva, de 2 pessoas muito íntegras, experientes, com capacidade de articulação política e principalmente capacidade de gestão. Ministro, a gente compreende assim as razões que o senhor explica terem sido locais, né, em São Paulo, mas como o partido pode buscar um comportamento de neutralidade em São Paulo, por exemplo, com o seu vice apoiando o candidato de Jair Bolsonaro?
assim como o partido apoia o candidato ligado ao ex-presidente Lula, ao governo, Alexandre Calil, né, ao governo de Minas Gerais. Como essa neutralidade será administrada, hein, presidente? Porque vai ser complicado, né? Tanto nos mineiros, a cara do PSD é lulista. Em São Paulo, a cara do PSD será bolsonarista. Essa é uma opção, é uma estratégia definida, etc., ou é casual? Essa situação, porque passa o PSD nesses casos que você cita, e tem outros casos do próprio PSD, é fruto dessa excrescência que é a coligação nas eleições brasileiras. Felizmente, Cláudio, nós conseguimos acabar, e eu tive uma participação importante nisso, lutei muito por isso, com a coligação nas eleições proporcionais. Isso é, não há mais coligação para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. E estou entre aqueles que trabalham para que acabe também a coligação nas eleições majoritárias. Para acabar esse toma lá da cá, essas conversas, essas negociações, em alguns casos, não é o caso do PSD, negociatas, trocando tempo de televisão por cargos, por dinheiro de campanha, nada ilegal, mas que cheira para a sociedade algo muito estranho, não é? Porque fica aparecendo um balcão, então não há nenhuma incoerência no PSD, porque a legislação nos impõe isso, não é? Infelizmente. Eu gostaria muito que fosse proibidas as coligações. Tenho trabalhado e lutado e dado entrevistas, e eu espero que a próxima legislatura acabe com as coligações majoritárias. Daí não vamos ter mais essa incoerência, como você diz, em relação à postura de partido diferente em diferentes estados, e o que não é exclusividade do PSD. Então, em São Paulo, nós estamos com um candidato, mas isso dá liberdade a qualquer filiado e candidato do PSD, por conta da nossa neutralidade, apoiar quem quiser para presidente da República, e assim será em todos os estados. Ficou alguma rusga com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia? Os senhores foram muito próximos, né? Em campanhas tinham até o mesmo jingle aí, o ouvinte deve se lembrar disso. A ida dele para o PSDB, o que aconteceu? O senhor chegou a conversar com ele? Não, quando nós fizemos o PSD, né? O Afif, Cláudio Lembo, eu e tanto Otto Alencar, nós definimos um caminho, e o Rodrigo preferiu o caminho da aliança com o PSDB, e assim foi, tocou a vida dele, não tem nada no campo pessoal não, é uma opção política. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, qual o projeto do PSD, né? O PSD vai sair dessa eleição ali numa posição de que seria, digamos assim, um partido sem o qual o governo, seja qual for, não teria dificuldades de governar. Vai ser um partido que terá privilegiado a eleição de uma numerosa bancada na Câmara e no Senado, etc., para exercer aí a sua força, como vários partidos, né, historicamente fazem, tipo MDB, etc. É esse o projeto do PSD? É sentar para conversar sobre eventual apoio com o governo, seja qual for o presidente, ou não tem papo com o Bolsonaro, não é possível ter conversa com o Lula. Enfim, eu queria saber exatamente qual o projeto para o próximo ano já, né, do PSD depois das eleições. Como você bem lembrou, Cláudio, o projeto do partido era ter candidatura própria. Após essa frustração, né, estamos caminhando para a neutralidade, e continuaremos sendo um partido de centro que não será governo a qualquer preço. Nós não queremos ser centro para apoiar o governo, qualquer que seja o governo. Porém, a postura do PSD, os bons quadros que tem, nos permitirão, numa posição qualquer que seja o presidente, estar sempre estabelecendo diálogo e contribuindo. E com o diálogo a gente pode ajudar um governo, como pode ter uma posição crítica em relação a esse governo. Então, nós não temos nenhuma preocupação em ser governo ou não ser governo. Vamos sim ter uma bancada expressiva, fruto do crescimento do partido, não é? Nós deveremos ter aproximadamente 60 deputados federais e aproximadamente 14, 15 senadores, mas o nosso objetivo não é ser governo, nosso objetivo
consolidar um partido que tenha uma boa imagem, que seja de centro, com bons quadros e que ajude o país. Se tivermos um governo que esteja identificado com as nossas propostas, com as nossas expectativas, não tem por que não estarmos ao lado desse governo para ajudá-lo, mas por conta dos seus projetos, dos seus programas e não por conta de cargos que ele possa querer oferecer ao partido. O PSD participa da discussão para a escolha do nome do candidato ao Senado, né? Nós temos uma vaga para o Senado nessa eleição aqui em São Paulo. O senhor, de alguma forma, teria alguma preferência, ex-ministro Gilberto Kassab? Pedro, nessa aliança com o Tarcísio, nós definimos a nossa participação indicando o candidato a vice-governador, é evidente, com a concordância do Tarcísio, que é o nosso candidato a governador. Até porque não tem nenhum sentido impor um vice que não seja do agrado, para que tenha uma boa convivência com o governador. Em relação à candidatura ao Senado, é algo que está sendo essa discussão liderada pelo Tarcísio. Ele ficou de conversar conosco ao longo dos próximos dias, não é? Para que ele encaminhe e coordene essa decisão. Então, nós estamos no aguardo para que possamos contribuir com as nossas opiniões em relação à decisão que será coordenada, liderada pelo Tarcísio. Ministro, quais são as suas principais apostas nas eleições de outubro agora, né? Onde o PSD deve eleger governador, vice? Enfim, eu queria que o senhor explicasse. O senhor já, em outra ocasião, já falou do seu otimismo em relação às candidaturas e tal, mas objetivamente a esta altura, né, a menos de 3 meses das eleições, quais são as certezas e as dúvidas do PSD? Olha, nós temos uma confiança muito grande e fazemos uma aposta muito grande no sul do país, na consolidação das lideranças da Ana Amélia, nossa candidata a senadora no Rio Grande do Sul, uma pessoa muito bem preparada, com um espírito público muito presente, o fortalecimento do Raimundo Colombo em Santa Catarina, também nosso candidato a senador, do Ratinho no Paraná, nosso candidato a governador. Nós estamos muito felizes e acompanhando com muito entusiasmo o trabalho que o Eduardo Paes faz como prefeito do Rio de Janeiro. Infelizmente, encontrou uma cidade bastante diferente daquela que ele deixou e agora reconstruindo a gestão da cidade e em breve tendo novamente o reconhecimento dos cariocas e fazendo um bom trabalho junto ao partido, trazendo os melhores quadros do Rio de Janeiro para disputar as eleições para deputado estadual, deputado federal. Em Minas Gerais, todos sabem o reconhecimento que temos ao Alexandre Calil, que foi um dos melhores prefeitos da cidade de Belo Horizonte, reeleito com uma votação consagradora e que agora começa a circular pelos mineiros, né, pelos outros municípios e temos muita confiança no êxito da sua candidatura. Na Bahia, o Otto Alencar, temos uma expectativa que ele possa se reeleger para continuar a nos liderar no Congresso Nacional, no Senado. O Marquinhos Trade, um dos prefeitos mais bem avaliados no Mato Grosso do Sul, candidato a governador. O Rui Palmeira, que deixou consagrado a prefeitura de Maceió depois de 8 anos como prefeito, candidato a governador independente, jovem, com uma boa postura, moderna. O Mitidieri, em Sergipe. O Omar Aziz, que tem um trabalho reconhecido por todos na sua atuação da CPI da Covid, como ex-governador, enfim, o André de Paula, nosso candidato a senador na chapa com a Marília Reis, que é um dos melhores quadros do Congresso Nacional. Enfim, eu não vou me estender mais, Cláudio, porque eu tenho medo de cometer injustiça, mas é um partido que tem bons quadros, pessoas de centro, pessoas que têm espírito público, e a nossa aposta é o fortalecimento desses quadros para que a gente cada vez mais tenha de parte da sociedade brasileira o reconhecimento de um partido de centro, que não é fisiológico e que tem boas propostas de bons quadros. O PSD deve optar pela neutralidade na eleição federal, como o senhor disse aqui no começo da entrevista. Para finalizar a entrevista, e o Gilberto Kassab, pessoa física, vai votar em quem nessa eleição de 2022 para presidente da República? Grande pergunta. Boa pergunta, né? Eu falei assim, poxa, esses dois aí, tava indo tão bem a entrevista. Brincadeira à parte,
todos sabem que eu tenho me dedicado muito à questão partidária. Então, em relação à minha posição pessoal, primeiro, eu não vou participar das eleições como candidato. Eu fiz a opção nessas eleições de contribuir com o país, levando as minhas ideias para as teses de reforma política. Muitas passaram, a proibição da coligação proporcional, como eu disse agora há pouco, o financiamento público, que infelizmente ainda não tem a transparência necessária, que infelizmente ainda não tem um teto definido para que possa ser compartilhado com mais candidatos, mas vamos aperfeiçoá-lo, porque ficou claro que o financiamento privado não deu certo. E em relação ao meu voto, que é a pergunta que você faz, eu vou me conduzir de acordo com as melhores práticas da governança partidária. Eu vou aguardar a convenção, o que a convenção vai deliberar em relação ao voto das pessoas, à manifestação dos candidatos e aos diretórios regionais, para daí tirar uma postura que eu possa ser respeitado, porque o próprio Cláudio aqui lembrou aqui o que passa não apenas do PSD, todos os partidos, aqui tá assim, acolá tá assado. Então eu vou tomar muito cuidado para que eu não seja um tonto, né, que fica aqui de um jeito, acolá de outro. Eu sou presidente nacional de um partido e vou ter uma posição pessoal, uma conduta que seja o mais politicamente correto, compatível com a boa governança partidária, sem abrir mão das minhas convicções, das minhas manifestações que eu tenho feito ao longo dos últimos anos. Muito bom conversar com o senhor sempre aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Volte sempre, obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, obrigado, Cláudio, e cumprimento vocês dois que têm dado shows aí na cobertura da política no Brasil, com muita eficiência, muita credibilidade e dessa maneira conquistando o respeito de todos. Boa sorte, ministro.